Prezados e amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. É com alegria que primeiro a gente saúda todos os irmãos, amigos e amigas desse canal, com a gloriosa paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o convite para a gente ler e meditar na Palavra de Deus. Todos nós que assim gosta de ouvir, a gente que gosta de ouvir e meditar a Palavra de Deus, nós aqui e vocês que nos assistem através desse veículo de comunicação, através desse canal. E a gente faz esse convite, se vocês sentirem de Deus, inscrever-se no canal, toque no sino e bote a opção para todas, porque fazendo assim, nós estaremos pregando a palavra de Deus em obediência ao que Jesus assim nos determinou. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem for batizado e crer, quem crer e for batizado será salvo. E através dos veículos de comunicações, hoje está bem mais fácil pregar a palavra de Deus. A comunicação é uma criação de Deus, tudo debaixo do céu, na terra, no mar, tudo foi criação de Deus. E não é diferente dos meios de comunicações. Hoje, através desses meios de comunicações, é mais fácil expandir a palavra de Deus. E o povo pega essa ciência dada por Deus, a comunicação, e assim faz e obedece a Jesus, pregando o Evangelho para todos os povos, línguas e nações. Irmãos, se inscrevam no canal e assim, gratuitamente, conforme Jesus nos mandou, porque Ele tudo nos deu de graça recebeste, de graça dai. Então, de graça, de uma forma gratuita, do jeito que Ele nos deu a salvação gratuita em Cristo Jesus, do jeito que Ele se doou por amor a nós, de uma forma gratuita, para Ele custou caro, preço de sangue, preço de sofrimento na cruz, mas nos doou de uma forma gratuita a salvação. Nos comprou a preço de sangue para a gente se tornar a Igreja do Deus vivo, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas gratuitamente vamos pregar o Evangelho através dos meios de comunicações. E vocês são nossos convidados. Se inscreva no canal e vamos com Jesus à frente, nos abençoando e nos conduzindo, porque com Jesus tudo dá certo. Meus irmãos, e o nosso convite é para a gente ler e meditar hoje em uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, na época que ele estava aqui na terra, ungido pelo Espírito Santo, e Deus permitiu que ficasse registrado na Bíblia até os dias de hoje, para que o povo de Deus, a Igreja de Deus, se edifique e cresça na graça e no conhecimento de Deus, porque toda a Escritura, palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo do próprio Senhor. Então, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o 27. A gente vai ler e fazer uma meditação conforme a vontade de Deus. A gente ora e diz: Senhor, nos abençoa e nos dá sabedoria, tanto a nós que estamos lendo e meditando, como a todos os que estão nos ouvindo através desse canal de comunicação. Amém. Então, a idolatria e depravação dos homens. Assim diz a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso,
indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus inculpável e incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza de Deus. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza e impureza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Meus amados irmãos, como sempre a gente fala, a palavra de Deus, que é infinitamente sábia, poderosa, para salvar todos os que creem e obedecem essa palavra. Então, Jesus aqui, através do seu servo, o apóstolo Paulo, ungiu com o Espírito Santo para que ele escrevesse aos romanos, dando essa explicação. Homens insensatos, homens sem gratidão, ingratos, porque conhecendo a Deus através da própria natureza, qual é o ser humano que não vê o mar, que não vê a lua, o sol, as estrelas, a noite, o dia, o próprio ser humano, que através da palavra de Deus, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Depois criou a mulher como a disjuntura do homem, para formar assim família, e a mulher com o homem, através do casamento, se unirem e fazer a abençoada família, que são filhos. Filhos nasce da bênção de Deus, da criação de Deus, o homem com a mulher. Então, quando Deus criou o homem, disse que não era bom que o homem vivesse só. E ali, do próprio homem, tirou uma parte e fez a mulher como a disjuntora, para homens e mulher fazer crescer a humanidade. Na arca de Noé, também, quando Deus deu o livramento, salvou apenas a família de Noé, mas mandou Noé tirar a semente de cada animal irracional também, um par. De cada animal, ele tirou um par, um macho e uma fêmea, e colocou dentro da arca para depois crescer e multiplicar. Mas só pode crescer e multiplicar e dar fruto se for de conformidade com a criação de Deus. A humanidade tem que ser o casal, homem e mulher. E os animais também, macho e fêmea. Cada animal de sua espécie foi colocado ali dentro da arca. Mas não foi colocado nem um par de animal, dois machos. Não foi colocado duas fêmeas. Não, não e não. Só pode crescer e multiplicar e dar frutos se for em obediência à criação de Deus. Fora disso é desobediência a Deus, é árvore sem frutos, e as árvores que não dão frutos serão cortadas e lançadas no fogo, em todos os sentidos.
Quais são as árvores que não dão frutos? As árvores que são desobedientes a Deus, os seres humanos que não ouvem a palavra de Deus e que não saem da desobediência, permanecem na incredulidade e permanecem desobedecendo a Deus. Mas as árvores que dão frutos são aquelas que ouvem a palavra de Deus e passam a obedecer a Deus através da palavra em Cristo Jesus. Meus irmãos, homens inculpáveis, diz o texto, que vê a natureza que Deus criou, vê o poder de Deus através da criação, mas assim mesmo eles ainda trocam as verdades de Deus pela mentira. Acha melhor trocar a verdade de Deus para seguir a mentira. Acha melhor deixar de adorar o Criador, o Deus vivo, que foi quem criou todas as coisas. Deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. Esses homens são inculpáveis. Deus mesmo fala aqui através do apóstolo, inspirou o apóstolo para escrever dizendo que eles são inculpáveis. Porque Deus mesmo permite que eles troquem a sua natureza e desonrem seus próprios corpos. Como? Do jeito que a Bíblia está dizendo. Homens que deixaram o seu estado natural, que Deus assim criou, o homem para a mulher, e ali deixa o seu sentimento natural e deixa de sentir paixões pela mulher e passam a sentir homem com homem e mulher com mulher, com a permissão de Deus, porque eles deixam de acreditar nas verdades de Deus para acreditar na mentira. Então Deus deixa e permite que eles desonrem seus próprios corpos. Querem ser desobedientes, vão, mas cada um vai prestar contas no dia da segunda vinda de Cristo. Os que são salvos e obedientes à palavra de Deus, para a glória irão. Mas aqueles que permanecem na desobediência, eles irão, como a Bíblia diz, para o lago de fogo, que é a segunda morte. Quem crê e obedecer a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, será salvo, falou Jesus, verdade é. Mas quem não crê, permanecer na incredulidade e na desobediência, e foi esperar a segunda vinda de Cristo nos túmulos, quando Jesus vir, esses desobedientes vão ressuscitar para a vergonha, para a segunda morte, que é o lago de fogo. Mas os que morrem e vão esperar Cristo, estão dormindo em Cristo, aguardando a segunda vinda de Cristo, morreram, mas a morte física, mas obedecendo Jesus, foram esperar, e no dia da segunda vinda de Cristo, eles ressuscitarão para a vida eterna. E aqui diz o texto que Deus permite que eles desonrem o seu próprio corpo, homens sentindo prazeres por homens, e mulheres sentindo prazeres por mulheres, que é totalmente contrária à criação de Deus. E Deus permite, Deus se irou-se com eles e permitiu que eles desonrassem, para que eles fossem punidos no dia da segunda vinda de Cristo. Mas aqueles que deixam esses atos desobedientes a Deus, dá ouvidos a Jesus, sai da morte para a vida e passa a obedecer a Deus novamente, recebe o perdão em Cristo. São lavados e remidos no sangue de Cristo, porque não há pecados que o sangue de Cristo não purifique. A saber, aqueles que se arrependem, deixam a velha vida pecaminosa e passam a viver uma nova vida, transformados pelo poder de Deus, pela água e pelo Espírito. Homens que deixam de crer no Deus vivo, que deixam as verdades de Deus para dar crédito à mentira, meus irmãos, a adoração somente a Deus. Eles deixam de adorar o Criador e vão adorar a criatura, como as imagens de esculturas que não têm vida. Deus é um Deus vivo, a verdadeira adoração é para esse Deus que vê todas as coisas. Os olhos de Deus estão sobre toda a criação dele, porque ele é um Deus vivo. Ele nos deu um Salvador vivo que morreu e ressuscitou para formar um povo vivo, que recebeu vida e vida em abundância para adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos, como o próprio Deus disse a Moisés lá na sarça ardente.
Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o Deus dos vivos, não sou o Deus dos mortos. São aqueles que recebem vida e vida em abundância em Cristo. Sai da vida pecaminosa e vem ter vida e vida em abundância através da palavra de Deus, que são palavras de vida eterna, a saber, aqueles que obedecem. Como o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz que quando a gente estava na velha criatura, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas Deus, através de sua infinita misericórdia e graça, através de Cristo Jesus, nos ressuscitou, nos tirou da morte para a vida, das trevas para a luz. Então, meus irmãos, homens que deixam de adorar o Deus vivo para adorar a criatura, deixam de adorar o Criador para adorar a criatura e faz inversões de valores mentirosas, porque nós temos que acreditar no Senhor Jesus, na palavra de Deus antes, que é existente desde o princípio, criou todas as coisas. A palavra de Deus é criação de tudo, criou todas as coisas. E o próprio Deus não pode ter um filho sendo o pai dele. Ou seja, como é que pode um ser humano do sexo masculino, criado por Deus, ser pai do Criador, como chamavam Davi, filho de Davi, sim, Jesus, descendente de Davi, segundo a carne e o sangue, porque Jesus veio em forma de homem. Mas para ele vir em forma de homem, ele se esvaziou como Deus, ele pregava a palavra de Deus, tudo que Jesus pregava era a palavra de Deus que se fez carne nele. Mas para ele nascer como homem, ele se esvaziou como Deus. Ele não tem pai. Deus, Jesus, tem o Pai como criador dele, como gerou ele pelo Espírito Santo, como homem, é o próprio Deus. E a palavra de Deus que se fez carne em Jesus, depois que ele nasceu e começou a falar, não foi gerada em ventre materno, para que não dê liberdade de ninguém chamar Maria mãe de Deus e nem dizer que Deus tem mãe, tem não. Deus é criador de Maria, Deus é criador de Abraão, Deus é criador de Isaac, de Jacó, Deus é pai de todos os salvos em Cristo Jesus, Deus é pai e Senhor de Maria, é salvador de Maria. Mas Jesus Cristo, como ser humano, para ele vir como ser humano, ele se esvaziou como Deus. Ele nasceu como homem, ele viveu como homem ele foi tentado em tudo, mas ele venceu em tudo também. Venceu todas as tentações. Jesus não teve pecado, porque Deus não permitiu que o seu santo provasse corrupção. Porém, como homem ele nasceu, como homem ele viveu, como homem ele morreu. Ressuscitou porque ele é Deus, como palavra de Deus. E como palavra de Deus que ele todo ser humano precisa obedecer a palavra para ser salvo. E todos aqueles que creem e obedecem, salvos são. Maria, salva em Cristo Jesus, palavra de Deus que se fez carne nele. Porque Maria acreditou em Deus, creu em Deus e obedeceu a palavra de Deus. Maria, mãe de Jesus Cristo, ser humano, Jesus Cristo como homem, ele se esvaziou como Deus para poder ser obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. Porém, meus irmãos, devemos não adorar a criatura, mas devemos amar a todos de uma forma igualitária, porque todos nós, os que são filhos de Deus, que nascem através da água e do Espírito, salvos em Cristo, e tem as criaturas de Deus. Mas todo ser humano, uma parte no primeiro nascimento, é criatura de Deus. Quando obtém o novo nascimento, através da água e do Espírito, esses é os que vão herdar o reino dos céus. Os que nascerem de novo pela água e pelo Espírito, herdarão o reino dos céus, porque Jesus falou, está falado. Para herdar o reino dos céus, tem que nascer de novo pela água e pelo Espírito. Porém, esses aí são os que são filhos de Deus, no momento que crê, que ouve e que passam a obedecer a palavra de Deus, são selados com o Espírito Santo da promessa e passam a ser filhos de Deus, escritos no livro da vida dos salvos e no dia da vinda de Cristo. Esses aí é os que recebem vida e vida em abundância em Cristo, é os que eternamente vai morar com Cristo na glória. Mas esses homens
que deixam de adorar a Deus, o Criador, para adorar a criatura. Faz inversão de valores. Onde é que um ser humano do sexo feminino, criado por Deus, pode ser mãe do Criador? Onde é que um ser humano do sexo feminino pode ser mãe do Criador? Nunca. A carne e o sangue não é do reino de Deus. A carne e o sangue volta ao pó como era até a vinda de Cristo, mas no dia da vinda de Cristo todos ressuscitarão. Os salvos para a glória vão receber corpos transformados, corpos incorruptíveis, transformados, lavados e remidos, e vão ser iguais aos anjos, onde não se casam nem se dão em casamento, mas adoram a Deus eternamente em espírito e em verdade. E aqueles que ressuscitarão para a morte são aqueles que não ouviram a palavra de Deus e não creram e permaneceram na desobediência. No dia da segunda vinda de Cristo, eles também vão ressuscitar, mas esses vão ser lançados no lago de fogo, juntamente com o diabo e o falso profeta e a besta, porque o nome deles não vão ser encontrados no livro da vida do Cordeiro. Porém, meus irmãos, não existe ser humano carnal. Nenhum ser humano carnal, segundo a carne e o sangue, vai entrar no reino dos céus, mas vai entrar no reino dos céus aqueles que obedeceram a Jesus, transformados esse corpo corruptível vai ser transformado no incorruptível, poder de Deus, transformados para receber corpos angelicais iguais aos anjos, e assim não se casam nem se dão em casamento, porque na ressurreição dos mortos não vai ter diferença de sexo masculino e feminino, homens e mulheres, mas todos os obedientes aqui na terra à palavra de Deus receberão um só corpo espiritual. Cada um receberá o seu próprio corpo espiritual para, juntamente com os anjos, viver eternamente na glória, adorando a Deus em espírito e em verdade, para a honra e glória do Pai. Meus irmãos, não se enganem. A palavra de Deus é essa. Não deixe de adorar a Deus vivo para adorar a criatura. Maria é criatura de Deus, filha de Deus, porque creu na palavra e obedeceu a Deus. Deus é Pai, Senhor e Deus de Maria, que ela, cheia do Espírito Santo, reconhece: eu sou a serva do Senhor. Que submissão! Cheia do Espírito Santo, reconhece a submissão dela a esse Deus vivo. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra ou segundo a sua vontade. Outra vez está Maria cheia do Espírito Santo e diz: minha alma se alegra no Senhor e meu espírito se exalta em Deus meu Salvador. Mais uma vez Maria reconhece, cheia do Espírito Santo, Deus como Deus dela, como Senhor dela, como Salvador dela. E ela diz também, cheia do Espírito Santo: a partir de agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque bem-aventurada Maria foi porque foi obediente à palavra de Deus. Ela acreditou na palavra de Deus e obedeceu à palavra de Deus. E Jesus disse que, como Maria, todos os que ouvem e guardam a palavra de Deus são bem-aventurados. Quantas e quantas vezes Jesus fala na Bíblia: antes bem-aventurados aqueles que ouvem e que obedecem à palavra de Deus. Meus irmãos, que o Senhor Jesus continue nos abençoando hoje e eternamente. O Deus vivo, Criador de todas as coisas, só Ele é digno de toda honra e toda glória. E é a Ele que a gente tem que adorar e glorificar e agradecer e ser gratos a Ele. Louvado seja nosso Deus por todas as bênçãos, inclusive a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória ao Filho de Deus, Jesus Cristo, o meu, o seu e o nosso Salvador. E o Espírito Santo que conosco está, que Jesus nos deu para a gente entender a palavra. Mas tudo é honra e glória desse Deus vivo, único Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai e nosso Pai também em Cristo Jesus. Amém.